Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Emmanuel vem comentar na lição 105 do livro Pão Nosso, observação primordial. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacar. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição, contudo jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o um só. Dentro disso aqui eu me lembrei de uma vez que eu li um livro, O Perfil das Religiões, um livro do psicanalista Jung, Gustavo Jung, que era amigo do Sigmund Freud. Chega um momento em que os dois divergem de opinião, porque um vai mais pelo lado espiritual, enquanto que o Freud foi mais pelo lado sexual, né? Para quem conhece essas teorias. E o Sigmund Freud ele fala que a diferença das religiões ocidentais e orientais, mas principalmente as religiões que são politeístas, as que acreditam em vários deuses, essas religiões elas trabalham um homem com um perfil completamente diferente, porque o homem, por existir vários deuses, normalmente ele vai justificar os seus defeitos em um determinado Deus, e com isso ele não vai ter aquela vontade de buscar sua reforma íntima para mudar coisa nenhuma, e vai eternizar até aquele jargão popular do pau que nasce torto nunca se direita. Então era interessante, até como Jung, né, que fez um trabalho com muitas pessoas, muitos pacientes, ele vem trazer essa informação para a gente, porque na verdade quando se diz que Moisés foi a primeira revelação da história do planeta, ele vem dizer para a gente que Moisés foi o primeiro que trouxe a ideia de um Deus único na história da humanidade. Antes de Moisés, todas as outras culturas trabalhavam a ideia do politeísmo, de vários deuses. Embora a gente saiba que com o tempo, até mesmo essas religiões, elas começaram, dentro daqueles deuses, a eleger um Deus como se fosse o Deus Supremo. Os Zeus, no caso da Grécia, no caso lá dos hindus, é o Brahma. Vai ter sempre, no caso das religiões afro-brasileiras, vai ter o Oxalá. Você para estudar as religiões que são politeístas, todas elas hoje elas trazem a figura de algum Deus que é o representante maior, quer dizer, elas acabam convergindo de uma certa maneira para um monoteísmo, mas continua apregoando ainda o politeísmo, vários deuses, e de certa maneira o sincretismo também fez com que na Igreja Católica, da qual a minha raiz, onde eu nasci, onde eu passei os primeiros anos dessa minha vida, o que acontece? Ela também tem ali meio que um politeísmo disfarçado, porque as pessoas acreditam em Deus, mas cultuam, são devotas de determinados santos. Então ela vai falar, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora da Conceição, de Francisco de Assis, enfim. E acaba elegendo alguns desses, né, para poder ser um intermediário ainda entre Deus e o homem. E Emmanuel vem trazer hoje para a gente, nesse texto, que
Jesus ele fez questão de reforçar isso no Evangelho de Marcos. Ele fala assim, ó, você vai falar de todos os mandamentos, o primeiro de todos os mandamentos é o Senhor é o nosso Deus. E olha, o Senhor é um só. Hoje a física quântica, principalmente, ela está provando para a gente que Deus é um só quando ela consegue confirmar que o que acontece no micro também acontece no macro. Que o mesmo movimento que um planeta faz de rotação ao redor de uma estrela é o movimento também que um elétron faz ao redor do seu núcleo ali no átomo. Então, não é só provar que o que acontece no micro acontece no macro, que a lei é a mesma em todos os lugares e que a única coisa é que tem algumas particularidades. É até interessante esse estudo, porque hoje as pessoas olham para determinadas estrelas, os nossos astrônomos, nossos homens de ciência, eles olham para determinada estrela e falam, peraí, não está batendo. Para ter o equilíbrio tem que ter um planeta nesse espaço aqui. E daqui a pouco descobre que existe realmente um planeta ali, mas é um planeta que não é sólido, é um planeta gasoso. Igual acontece aqui no nosso sistema solar, porque para quem, né, não sabe dessa informação, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas sólidos. Os outros 4, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, são gasosos. Eles podem ser atravessados, inclusive, né? Mas então, a gente está trazendo essa informação científica para dizer o seguinte, que na verdade Deus é um só, e até essa dicotomia que algumas pessoas trazem, né, de a peleja do diabo com o dono do céu, como diz uma das músicas aí lá do Nordeste, né, essa coisa da força do mal em combatendo a força do bem. Gente, isso aí, a gente fazendo um estudo de física mesmo, a gente descobre que isso não existe, porque na verdade o que existe é Deus mesmo, é a força, e o mal é uma coisa muito restrita, muito pequena, que é fruto ainda da ignorância do espírito, enquanto o espírito ainda não alcançou ao Pai e continua ainda nos seus caminhos, ainda desvirtuados. Mas não vai existir nunca no universo essa força toda, e quiçá no planeta, como algumas pessoas pretendem dizer que existe alguém que foi criado por Deus para ser eternamente o representante do mal, cuja missão dele é só provocar o homem através das tentações para que ele evolua. Ou então tentar trazer, arrebanhar a pessoa para ser condenada eternamente. Quer dizer, são histórias que a nossa razão hoje, e o estudo científico principalmente, vão provando que não são verdadeiras. Agora, quando ele fala para a gente também que Deus é um só, ele vai botar assim, ó, Jesus sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, surgiriam retardamento, má vontade, indiferença, preguiça em torno da boa nova. Esse tipo de comportamento aqui são os comportamentos politeístas também, tá? Porque, vamos botar aqui, a pessoa falava assim, não, eu sou filho do Deus da guerra, por isso que eu sou guerreiro. Eu sou filho da deusa do amor, por isso que eu vivo me apaixonando o tempo todo. Como acontecia na Grécia antiga e como acontece também nos dias de hoje. Agora, no entanto, ele sustentou a unidade divina. Então, no final das coisas, mesmo que a gente possa criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, fazer tudo, ele fala aqui, ó, um dia todos se ajustarão na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Às vezes a gente chama por nomes diferentes. Eu vou dar um exemplo, né? Eu chamar de Deus, ou de Alá, ou de Brahma, ou de... né, como eu usei aqui no meu... ou Oxalá, como eu usei aqui nos meus exemplos aqui de improviso. Agora, né? Gente, é a mesma coisa que você falar que é amor, é love, é amor, e em cada língua vai ter uma palavra, mas significa a mesma coisa. O que importa é a gente entender assim, né? Jesus, quando ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, falou, quer chegar no Pai? Vem através de mim. Como? É só acreditando nele, elegendo ele como Salvador? Não. Fala, não é todos que dizem Senhor, Senhor que entraram no reino dos céus. É cumprindo o que está aqui no Evangelho. É cumprindo principalmente aquele sermão das bem-aventuranças, o amar os inimigos, o perdão 70 vezes 7, a tolerância, a brandura, isso que vai fazer com que a gente chegue realmente a algum ponto, que a gente consiga evoluir espiritualmente. Então fica aí a informação para a gente, né? Uma informação que hoje, baseado no estudo, né, traz uma reflexão um pouquinho diferente, mas cujo objetivo é apenas o de
colocar a gente para raciocinar sobre o que estamos fazendo, se ainda estamos presos a essas crenças ainda que mais desviam, dividem do que ajudam. Que Jesus nos ajude hoje e sempre, nos proteja.